Gravando. Para você que está chegando aqui no YouTube para ver essa reunião de novo ou ver pela primeira vez, aproveite todo o conteúdo. Essas mentorias são feitas para que você possa melhorar, evoluir, se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é. Perfeito? Então, ouça com atenção. Se dedique a se concentrar no que você está ouvindo para que você possa de verdade absorver. E, já sabe, se inscreva, curta e compartilhe. Fechado? Galerinha, o tema de hoje, que eu separei para vocês hoje, também foi um tema. Não, esse não, eu acho que não. Ou foi, não lembro mais. Ih, tô velho. Esse eu não lembro se foi um tema sugerido, cara. Mas é um tema que eu gostei e espero que vocês gostem também. Tá joia? Vamos lá. As consequências de quando fugir é a sua principal escolha. Eita, nós! Eita! Logo de cara aqui no título, quem se vê no título? Quem se vê no título? Tendo a ideia de que você é uma pessoa que, diante de desafios, diante de problemas, diante de obstáculos, diante de situações, a sua principal escolha é fugir. Quem logo de cara, sem nem ler o texto, sem nem ouvir o texto, já diz assim: Eita, nós, hoje ele vai falar comigo. Hã? Hoje ele vai falar comigo. Hoje André está na minha intenção. Pois é, cara. Então vamos entender aqui as consequências de quando fugir é a sua principal escolha. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, desafios, conflitos, decisões complexas, e a tentação de fugir dessa situação é quase sempre presente. Fugir parece uma escolha fácil, rápida, uma forma de evitar o desconforto e a dor. Mas a verdade é que quando a fuga se torna a sua resposta principal, as consequências não desaparecem. Elas apenas se acumulam e te perseguem. Fugir pode parecer, em um primeiro momento, um alívio. Deixar para trás aquilo que incomoda, escapar do que dói, evitar o confronto com aquilo que te desafia, parece uma solução. Mas a fuga nunca resolve o problema. Ela apenas adianta um confronto que será mais pesado no futuro. Por quê? Ao escolher fugir, repetidamente você está abrindo mão de encarar os seus desafios. E isso cria um ciclo de insatisfação e frustração. Quando a fuga se torna sua escolha principal, você começa a viver em uma constante sensação de perseguição, como se estivesse correndo eternamente de um problema que não desaparece, apenas se disfarça e cresce. Ao fugir, você não se protege, você se priva do crescimento, do aprendizado e das mudanças que só acontecem quando enfrentamos o que precisa ser enfrentado. Cada vez que você escolhe fugir, você está reforçando um comportamento de evitar e estagnar. Fugir significa que você não está disposto a se posicionar, a tomar decisões firmes, a resolver situações difíceis, e sem esses enfrentamentos não há crescimento. O preço da fuga é a perda de oportunidades, oportunidade de aprender, de se superar, de criar novas conexões e de se desenvolver. A vida não é feita apenas de momentos fáceis. São os desafios que moldam nosso caráter, que fortalecem nossas convicções e que nos levam a um novo patamar. Fugir deles é escolher uma vida sem profundidade, sem conquistas reais. Porque o que realmente transforma a sua vida é a capacidade de lidar com o que é difícil e não de fugir do que é desconfortável. Quando você foge uma vez, a tendência é que isso se torne um hábito. Fugir se torna uma resposta automática para qualquer situação desafiadora.
E cada vez que você foge, a próxima situação se torna ainda mais difícil de encarar, porque o seu subconsciente já está condicionado a escolher a rota de fuga. A cada nova fuga, você enfraquece. Fugir é como empurrar um problema para debaixo do tapete. Ele não desaparece, ele só se esconde por um tempo, mas em algum momento você vai tropeçar nele. E quanto mais você foge, mais os problemas se acumulam, criando uma barreira que parece intransponível. Uma pequena questão ignorada hoje pode se transformar em uma grande crise amanhã. Ao fugir, você perde mais do que coragem, você perde a oportunidade de se descobrir, porque é nos momentos difíceis que revelamos do que somos feitos. É na dor que conhecemos nossas forças, é na adversidade que encontramos o nosso verdadeiro potencial. Quando você foge, está se privando de experimentar esses momentos de autodescoberta e transformação. Além disso, fugir afeta a confiança em si mesmo. A cada vez que você escolhe evitar um problema, enfraquece sua própria crença de que é capaz de lidar com ele. Isso mina a sua autoconfiança e te prende em um ciclo de insegurança e procrastinação. Se você quer mudar, se quer crescer, precisa aprender a encarar o que é desconfortável. Parar de fugir não significa dizer que o desafio será fácil, mas é a única forma de encontrar soluções reais e duradouras. É preciso se levantar, encarar de frente e resolver. Fugir pode te poupar um desconforto imediato, mas a dor que se acumula ao longo prazo é muito maior. Encarar o que te assusta, enfrentar o que te desafia, não é um ato de bravura, é um ato de responsabilidade consigo mesmo. É escolher uma vida de crescimento e realização, ao invés de uma vida de estagnação e arrependimento. Fugir não apaga o problema, apenas adia o inevitável. E ao fazer da fuga a sua principal escolha, você está perdendo a chance de evoluir, de se fortalecer e de se descobrir. A verdadeira transformação só acontece quando você decide parar de correr e escolhe enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então, na próxima vez que a tentação de fugir surgir, lembre-se, você não está fugindo de um problema, está fugindo da sua chance de crescer. Não em frente, resolva e siga em frente mais forte. Vamos lá. Quem de vocês quem de vocês tem na fuga o seu hábito de fugir? Tem um perdido aqui. No Zoom pediu autorização e não está conseguindo entrar, por isso tem menos gente hoje. Ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. O que é importante? O que é importante vocês entenderem? O que é importante vocês entenderem? A fuga é uma opção? Claro que é. A fuga é uma opção. É a melhor opção? Raramente é. Raramente é. Quando você fala, por exemplo, do campo de batalha, numa guerra, às vezes você tem que fazer a escolha, uma escolha difícil, que é a escolha de quê? A escolha de recuar, a escolha de fugir para poder batalhar no dia seguinte, correto? Então, na guerra, às vezes, fugir é parte de uma estratégia de você estar vivo para poder batalhar outro dia, já que naquele dia você não tem um contingente suficientemente forte
e preparado para encarar um inimigo que está ali diante de você, ok? Mas, fora isso, fugir, apesar de ser uma escolha, em geral, ela é a pior escolha. Às vezes, eu tomo uma decisão deliberada de fugir de um confronto, de fugir de um conflito. Não por medo, não por qualquer coisa desse tipo, mas porque eu avalio se vale a pena. Eu avalio se vale a pena. Vale a pena eu discutir com essa pessoa? Vale a pena eu me desgastar com essa pessoa? E às vezes eu chego à conclusão que aquela pessoa, aquela situação, não vale o meu tempo, não vale o meu desgaste, ou eu não vou ter nada além de mero desgaste, pois aquela pessoa é um terreno infértil. Ela não vai germinar as sementes que eu vou botar ali. Então eu resolvo fugir daquela discussão, fugir daquela briga. E digo, ó, tá tudo certo, tá tudo ok, e meu nome já fui. Mas fora situações pontuais, fugir não é uma escolha. Fugir não é uma opção. Porque quando você escolhe essa opção, você não está se escolhendo. Sacou? Você pode até achar que você está fazendo uma escolha por você, porque você não quer enfrentar aquele desafio. Mas você não está. Aliás, vamos pensar o seguinte: existe um eu do seu passado e existe um eu do seu futuro. Quando você escolhe a fuga, você está escolhendo o eu do seu passado. Você está se escolhendo, mas está se escolhendo numa versão que já não te serve mais. Você está se escolhendo numa versão que é fraca. Você está se escolhendo numa versão que não vai te levar para onde você gostaria. Você está se escolhendo numa versão que te torna menor, pequeno, insignificante. Você está se escolhendo numa versão covarde de você mesmo. Então a fuga, ela não gera solução. Ela, no máximo, o que ela faz é adiar e acumular problemas. Porque cada problema que você fugiu e você não resolveu, ele não vai desaparecer magicamente. Cada problema que você fugiu, que você não resolveu, ele está, digamos assim, represado. Ele está represado. E sabe o que vai acontecer? Cada nova fuga que você faz diante de um problema vai represando outros problemas naquela barreira que você está criando com a fuga. E sabe o que acontece com toda e qualquer barreira? Toda e qualquer represa tem um limite de carga. Toda e qualquer represa tem um limite de carga. A gente já viu no Brasil algumas situações de represas que romperam. Não só no Brasil, mas no mundo, a gente já viu situações de represas que romperam. É ou não é? Por que represas rompem? Represas rompem porque elas têm um limite de carga. Elas têm um limite. Se ela não romper, mas o limite tiver excedido e ela ainda estiver se mantendo íntegra e não tiver rompido, não tiver nenhuma fissura, o que é que vai acontecer? O excesso vai passar por cima da barreira e vai começar a cair do outro lado. Ou seja, toda represa tem um limite. Toda represa tem um limite. Então, quando você foge, é você ficar represando problemas que você não está resolvendo. Então, vai começar a acumular. Tem um problema, outro problema, outro problema, outro problema, outro problema, outro problema, outro problema. E quando você vê, você tem a sua represa lá em alta tensão, lá tentando segurar tudo do qual você fugiu. Tudo que você fugiu está lá represado, porque você não resolveu nada. Você fugiu de tudo, você fugiu da maioria dos problemas. Independente de ser grande, ser pequeno, você só faz fugir.
E a princípio você vai andando como se ele não existisse, porque ele está represado. Você está andando no leito do rio seco, porque você criou uma represa lá atrás. Então você está andando naquela sensação, nossa, eu não tô, meus problemas desapareceram. Não, eles não desapareceram. Eles estão represados. E você está se colocando num grande risco de que aquela represa vai ceder ou ela vai transbordar e você vai ser alcançado por uma enxurrada de problemas que você deixou para trás. Do exemplo que eu uso no texto, de varrer para debaixo do tapete. No primeiro momento, você varre uma poeirinha para debaixo do tapete, bota o tapete de volta, o tapete está igual. Mas quando você começa a varrer sempre para debaixo do tapete, o que acontece com aquela poeirinha que ela é pequena? Ela vai se acumulando. Ela vai se acumulando, ela vai se acumulando, porque você está tudo varrendo para debaixo do tapete, tirando do seu campo de visão. O que vai acontecer em um dado momento? Você, quando pisar no tapete, você já vai começar a ter a sensação de que tem algo embaixo do tapete. Não acontece isso? Você vai ter a sensação que tem alguma coisa debaixo do tapete, porque naquele local, naquele ponto do tapete, você sente algo na sola do seu pé. E se você continuar jogando coisa para debaixo do tapete, você não vai sentir algo na sola do seu pé. Você vai sentir algo bater na ponta do seu pé. Porque vai fazer um monte, vai fazer uma montanha e você vai tropeçar naquele acúmulo que tem para debaixo do tapete. Não adianta você fugir, porque fugir não resolve. Como pessoas que fogem, ah, não, que esse Brasil é um país de merda, esse Brasil é um país disso, é um país daquilo. Ó dia, ó azar, o mundo cruel, partiu, eu vou para o exterior. Você não vai ter sucesso no exterior, você não vai ter uma vida diferente no exterior se você levar a mesma pessoa que saiu daqui. Se você não vai ter sucesso no exterior se você saiu daqui como uma fuga. Porque para e pensa. O Brasil tem seus problemas? Tem. Mas pessoas vencem no Brasil? Vencem. Pessoas crescem no Brasil? Crescem. Pessoas ganham dinheiro no Brasil? Ganham. Pessoas se tornam milionárias no Brasil? Se tornam. Ou seja, quando a gente passa a observar que pessoas se crescem, que pessoas ganham, que pessoas têm suas vidas transformadas e etc., pera aí. Se o problema é o país, então o problema é para todos que moram no país. Beleza? Por exemplo, Cuba. As pessoas fogem de Cuba. As pessoas fogem de Cuba. Cuba está decadente, está depredado, está sem indústria, está sem economia. O governo é aquela coisa que a gente já sabe, mão de ferro. Venezuela também depredada, destruída por governos que a gente já sabe como é que são. Então tá ruim para todo mundo, aliás, não tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo que não está na máfia do governo. Tá ruim para todo mundo que não está mamando na teta do governo. Se não está na teta do governo, tá ruim para essa pessoa. Aí tá ruim para todo mundo, cara. Mas não é o caso do Brasil. Então você está fugindo por quê? Você está fugindo porque você não está querendo se comprometer com o que precisa ser feito. E se você não está se comprometendo com o que precisa ser feito aqui, você não vai se comprometer com o que precisa ser feito lá. Porque a vida de um imigrante, principalmente um imigrante ilegal, é uma vida de muita, e botar mais um pouquinho, muita ralação.
Em uma vida de muito trabalho. Em uma vida de trabalhar muito e ganhar pouco, trabalhar em vários lugares para tentar ganhar muito. Não é nem muito, ganhar o suficiente. Então você não foge de você. Tem uma fuga que você não consegue fazer. Tem uma fuga que você, por melhor que você seja, tem uma fuga que você não consegue fazer. Você não consegue fugir de você. Você consegue fugir de um problema. Não consegue fugir de um problema a vida toda, mas consegue fugir de um problema. Você consegue fugir de algumas situações. Você não consegue fugir de todas as situações, mas consegue fugir de algumas situações. Mas você não consegue fugir de você. Aonde quer que você vai junto. Vai junto a sua mentalidade, vai junto o seu comportamento, vai junto a sua visão, vai junto a sua atitude, vai junto a sua pequenez, vai junto a sua covardia, vai junto todas as suas atitudes que te levaram até aquele problema. Você vai junto com você para onde quer que você vá. Você não consegue fugir de você. Então não adianta você fugir, porque você está levando o seu problema com você. Você está levando a causa do seu problema com você. Você está levando o motivo de você viver a situação que você vive com você. O inimigo está com você. Você está olhando para aquela situação e está, nossa, porque essa situação eu vou fugir dela. Mas quem causou? Quem criou? Quem gerou? Quem permitiu? Quem criou o ambiente para aquela situação? Você, quando foge, você só foge do quê? Do efeito. Você só foge da consequência. Mas você não consegue fugir de quem originou. Você não consegue fugir de quem causou. Então, quando você usa como ferramenta de solução dos seus problemas a fuga, você se torna muito bom em fugir. Você pode bater no peito todo orgulhoso, toda orgulhosa. Nossa, André, eu sou bom nessa arte de fugir, André. Eu sou liso. Nossa, André, nossa, já fugi de tanta situação, André. E a pessoa fala orgulhosa. Você já viu pessoas falando assim, orgulhosa? Nossa, nossa, como eu sou bom, já fugi de tanta situação, André. Nossa, você não faz ideia, André. Nossa, André. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é bom em fugir, você não é bom em mais nada. Quando o seu grande talento é a capacidade de fugir, você não é bom em mais nada. Em mais nada. Esse é um ponto que você tem que pensar. Quando a sua grande competência, quando a sua grande habilidade, quando o seu grande superpoder é a capacidade que você tem de fugir, você não é bom em absolutamente mais nada. Você é bom apenas em fugir. E mais nada, e acabou. Então, quem é bom em fugir não é bom em mais nada. A fuga é uma ilusão de solução. Fuga é uma ilusão de solução. Você foge e você se ilude de que o seu problema está resolvido. Então, fuga é uma ilusão de solução. Você não resolveu nada,
Mas como você fugiu para longe do problema, você tem a ilusão de que o problema está resolvido, porque ele não está aonde você está. Então, fuga é uma ilusão de solução. O problema continua existindo. O problema está no multiverso. Você parece que é da Marvel. Você deve ser da Marvel, porque você começa a criar multiversos. Nesse meu multiverso aqui, eu causei o caos. Minha vida tá uma merda. Eu vou fugir para outro multiverso. Nossa, nesse multiverso que eu tô, não tem nenhum problema. Só que tem um detalhe: quem fugiu para aquele multiverso foi você. E você vai estragar aquele multiverso. Você vai ferrar com tudo aquele multiverso. E você vai se ver na necessidade de fugir para outro. Daqui a pouco não vai haver nenhum multiverso que você não tenha estragado, porque você nunca parou para resolver os problemas. Porque você nunca parou para resolver o seu principal problema. Você é o seu principal problema. Ai, André, Nossa, André, que forte, que agressivo você falar que eu sou o meu principal problema. Seu principal problema sou eu, é? Sou eu que faço as merdas que você faz na sua vida e deixo lá para você resolver e limpar? Sou eu? Sou eu que me comporto na sua vida do jeito que você se comporta e deixo as consequências do seu comportamento para você resolver? Sou eu que faço escolhas fáceis ao longo do meu dia, porque eu quero o que é fácil, eu quero o que é confortável, eu quero que não me dá dor de cabeça, não me dá trabalho. Sou eu que faço isso na sua vida e deixo você lá com a consequência das minhas escolhas fáceis? Sou eu que escolho não sentar e ter conversas difíceis, conversas duras, conversas de adulto, para resolver questões, para resolver relacionamentos, e fico fingindo que está tudo bem, para depois estourar uma bomba na sua cara pelo aquilo que você escolheu, que eu escolhi não resolver para você? Sou eu? Sou eu que resolvo gastar o seu dinheiro de uma maneira irresponsável e deixo para você as contas que você não pode pagar para você pagar? Sou eu que faço isso na sua vida? Sou eu que faço? Não. Seja adulto, seja maduro, seja madura e encare a realidade. Você não tem fugido dos seus problemas, você tem fugido de você. Você tem fugido de você encarar a verdade. Eu preciso parar, eu preciso deixar de ser responsável, eu preciso deixar de ser criança, preciso deixar de ser como eu sou, preciso agir diferente, preciso me comportar diferente, preciso olhar a vida diferente. Preciso deixar de ser moleque. Preciso me tornar alguém que eu não sou. Eu preciso parar de fugir, de encarar os meus problemas, que sou eu muitas vezes. Na fuga não tem solução. Na fuga tem sujeira sendo varrida para debaixo do tapete. Eu sei que fugir pode parecer um primeiro momento a uma coisa que alivia. Nossa, ai, acabou. Ai, cadê? Deixa eu ver. Ai, consegui. Eu sei que pode parecer esse alívio. É alívio, mas não é solução. Você quer viver o quê? Uma vida aliviada ou uma vida resolvida? O que é melhor para você? O que você acha que é melhor? Uma vida aliviada ou uma vida resolvida? Galera, quando você foge, sabe qual a sensação que você vai ter? Você vai ter a sensação que está passando a vida inteira sendo perseguido.
Tem sempre alguém te perseguindo, tem sempre alguma coisa te perseguindo, tem sempre alguma conta te perseguindo, tem sempre alguma situação te perseguindo. Quando você não resolve, você passa a vida inteira olhando para trás, com a sensação de que tem alguém te olhando, tem alguém te observando. É uma sensação de perseguição que não traz paz. Uma sensação de perseguição que não traz conforto. Uma sensação de perseguição que você não consegue sequer curtir algo que você está podendo viver naquele momento. Ou você pode se tornar uma pessoa muito pior. Você pode se tornar uma pessoa que não está nem aí. Você pode se tornar uma pessoa insensível, que não está nem aí para nada, que não está nem aí para ninguém, que não está nem aí para as consequências. E você vive uma vida como se não houvesse consequências sobre nada que você faz. Você se torna insensível. Você se torna insensível. E insensibilidade é uma doença. Insensibilidade não é um superpoder, é uma doença. Acho que tem uma doença chamada, acho que hanseníase, se eu não me engano. Eu acho que é a doença que a pessoa perde a sensibilidade, né? Ela perde a sensibilidade da pele. Nossa, que coisa boa! Ela toma um tapa, e ela não sente que toma um tapa. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer um superpoder, mas não é. Isso é algo que coloca a vida da pessoa em risco, porque a dor, a sensibilidade que ela tem na pele é alerta. A pessoa pode estar com o braço em cima de uma chama acesa, a pele queimando, e ela não está sentindo que a pele está queimando, porque ela perdeu a sensibilidade. Então, falta de sensibilidade não é um superpoder, é uma doença. Então, não vale a pena você ser a pessoa que foge e que se torna insensível para as coisas, as merdas que você deixa para trás. O meu convite para vocês hoje é: não há solução na fuga. O meu convite para vocês hoje é: pare de fugir e encare os seus desafios. Pare de fugir daquela conversa difícil. Porque quando você foge da conversa difícil, sabe o que acontece? Aquela mesma situação vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como se houvesse um feitiço do tempo, repetindo aquilo ali em ciclos. Simplesmente porque você escolhe não sentar e ter uma conversa difícil. Você escolhe isso. Atalho, é fácil, é rápido, resolve naquele momento, mas não resolve o problema. É a varridinha para debaixo do tapete. Hoje, meu convite para você é que você entenda que quando você não foge, quando você escolhe não fugir, só nessa atitude, só nessa decisão, você já se agigantou. Só nessa decisão você já cresceu. Nem resolveu ainda, tá? Nem resolveu ainda. Mas só nessa decisão, eu não vou fugir. Sabe aquele chega, 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 deu, basta, eu não vou fugir mais. Só nessa atitude de eu não vou fugir, você já cresceu. Agora imagine quando, além da atitude do eu não vou fugir, você cai para dentro para resolver.
Quanto aprendizado tem quando você cai para dentro para resolver? Quanto desenvolvimento pessoal, emocional tem quando você cai para dentro para resolver? Quanto crescimento espiritual, humano tem quando você cai para dentro para resolver? Quanta paz você está cultivando para sua vida futura quando você cai para dentro para resolver? Porque aquilo que você para resolver pode dar trabalho, mas quando você segue adiante na sua vida, aquilo não vai te perseguir, porque aquilo está resolvido e não vai te assombrar e não vai ficar te caçando onde você tivesse escondido. Ele está resolvido e não vai te perseguir. Então, quando você para de fugir, você escolhe a dor, mas você também escolhe o crescimento. Você escolhe o desafio, mas você também escolhe o conhecimento. Você escolhe crescer, se transformar, evoluir para algo que você ainda não é. E quando você escolhe isso, quando você escolhe enfrentar a dor de resolver, ao invés da facilidade de fugir, na dor de resolver, você também toma uma decisão. Eu não vou mais passar por isso. E eu não vou mais me colocar nessa situação na minha vida de novo. Porque está doendo resolver isso agora. Porque agora está doendo resolver. E eu não vou me colocar nessa situação de novo. Então, quando você evita resolver, e você também estagna naquele padrão mental que você está. Quando você evita, você estagna. Quando você evita resolver, você perde oportunidades, porque o seu problema do qual você está fugindo, ele te prepara para o próximo nível, ele te prepara para a próxima batalha. A vida, ela vai nos preparando para os próximos estágios da vida. E quando você resolve fugir de uma fase do game, vou dar um exemplo: videogame. Videogame você joga o quê? Em fases, não é isso? Videogame a gente não joga em fases? Então tem a primeira fase, segunda fase, às vezes são infinitas fases, ok? Quando você joga cada fase tem o seu próprio desafio, concorda comigo? Cada fase tem o seu próprio desafio. Mas à medida que você vai avançando no game, as fases vão ficando mais fáceis ou mais difíceis? Como é que vão ficando as fases? Muito mais difíceis, concorda comigo? Os inimigos, né? Os chefes, os chefões, o último estágio daquela fase sempre é o mais difícil, não, Reina? À medida que a gente vai avançando num game, os desafios vão ficando maiores. Você pode estar mais habilidoso no jogo e por isso os desafios são maiores. Os inimigos daquela próxima fase são piores do que os inimigos da fase anterior. O nível fica mais complexo. À medida que você vai subindo de nível, os níveis vão ficando mais complexos em desafio. Os níveis vão ficando mais desafiantes em desafio. Entendeu? Então o que acontece? Só que no videogame, quando você está lá jogando a fase 3 e a fase 3 está um porre. Nossa, essa fase 3, que insuportável essa fase 3. Nossa, eu não consigo passar dessa fase 3. Você tem a chance no videogame de saltar para a fase 4? De fugir da fase 3? Não tem. Só que quando você joga cada fase vai desenvolvendo o seu personagem do videogame. É ou não é? Vai desenvolvendo o seu personagem do videogame. Ele vai ganhando armas, ele vai conquistando habilidades,
ele vai ganhando armadura, ele vai ganhando recursos, ele vai conquistando coisas que aquela fase do game dá para ele. E o que ele conquista naquela fase é fundamental para ele jogar a fase seguinte. Perfeito? Você acha que o videogame se inspirou em quem? Na vida, caramba. Na vida. Na vida. Só que diferente do videogame, você tem a chance, como jogador da sua vida, de fugir das fases difíceis. Sacou? Diferente do videogame, no jogo da sua vida, você tem a opção de fugir da fase que está difícil. Você tem a opção de fugir do que te desafia. Você tem a opção de fugir daquilo que te desagrada. Aí sabe o que acontece? Quando você usa esse recurso da fuga, quando você chega na fase seguinte do game, você não está apto para ela. Você não está capacitado para ela. Porque aquela fase anterior, a qual você escolheu fugir, ela era fundamental para que você pudesse desenvolver habilidades e competências que seriam necessárias na próxima fase da sua vida. Sacou? Era fundamental. Mas você, espertão, você, sabidona, você que é malandro, você que dá nó em pingo de éter, você que sabe tudo, você vê lá a possibilidade de malandramente fugir. E aí você faz o quê? Foge. E aí, quando você chega lá na frente, lá na próxima fase, você está debilitado para jogar a próxima fase do game da vida, porque você só sabe fugir. E você não desenvolve competências, habilidades e nada que você precisa ter para poder jogar aquela fase. Dá para entender isso? Essa ilustração fica fácil para vocês entenderem? Ou seja, cada fase do game está te capacitando para a fase seguinte. Está te dando armamento, está te dando armadura, está te dando habilidade, está te dando força, está te dando vidas, está te dando uma série de elementos que vão ser cruciais para a próxima fase. Vão ser cruciais para a próxima fase. Se você chegar lá sem determinada. Tem videogames que, se você não achar na fase anterior uma arma específica, você não consegue matar o chefão da fase seguinte. Porque a arma estava lá na fase anterior. Você tem que voltar. Você tem que voltar, jogar a fase anterior de novo para pegar aquele armamento específico para jogar a fase seguinte, senão você não consegue jogar a fase seguinte. Não consegue. Ponto, acabou a conversa. Então vocês entendem, vocês percebem que quando você está jogando videogame, não existe a possibilidade da fuga. Não existe a possibilidade da fuga. Caramba, e por que na sua vida você acha que isso pode existir? Por que você acha que na sua vida você tem o direito de fugir? E você tem que ter muito cuidado, porque não adianta você, sabe, você dar juízo de valor. André, eu vou fugir disso aqui, porque isso aqui é uma coisa. André, isso aqui é insignificante. Deixa eu te falar. Tenha muito cuidado. Você está em um processo de formação. Formação
da forma como você pensa. E o teu cérebro, ele não vai saber que existe diferença entre fugir da coisa A e fugir da coisa B. Quando você foge, você cria no seu cérebro a ideia de que fugir é sempre uma possibilidade. E ele não vai fazer juízo de valor de qual é o momento que você deve fugir ou não. Ele sempre vai estar colocando para você a possibilidade da fuga, porque você criou nele um hábito. Você criou nele esse roteiro da fuga, sacou? Você criou nele um hábito, o roteiro da fuga. Então note e pare para pensar o seguinte: o quanto você não está crescendo aqui dentro dessa plataforma, porque simplesmente você está fugindo. Porque você simplesmente está fugindo do confronto. Porque você simplesmente está fugindo do conflito. Porque simplesmente você está fugindo daquilo que lhe é desconfortável. Porque você simplesmente está fugindo daquilo que te causa dor. Porque você simplesmente está fugindo daquilo que você não sabe. Porque você simplesmente está fugindo daquilo que parece ser difícil. Note que boa parte dos fracassos que você tem na tua vida são facilmente associados a você fugir de encará-los. A você fugir de encará-los. Lembre-se dessa frase, lembrem-se dessa frase. Quem é bom em fugir não é bom em mais nada. Quem é bom em fugir não é bom em mais nada. Encarar aquilo que te desafia, encarar aquilo que te incomoda, é a única forma de mudar. É a única forma de você se transformar. Você tem um problema. Você tem um problema. Não deixe que o seu problema seja apenas um problema. Faça com que o seu problema seja um mecanismo de transformação em você e na sua vida. Problemas têm propósitos que vão além do próprio problema. Problemas têm propósitos que vão além do próprio problema, que é o propósito de transformar você, que é o propósito de te fortalecer, que é o propósito de você descobrir competências e habilidades, que é o propósito de fazer com que você seja gigante. Um problema vai muito além do próprio problema em si. Ele tem propósito na sua vida. Ele tem uma missão na sua vida. Ele tem um objetivo na sua vida que não se cumpre quando você foge dele. Percebem isso? Quando você foge do problema, o que esse problema tinha de propósito na sua vida não se cumpre. Ah, mas o propósito do problema é me ferrar, André. Na sua mente retardada pode ser. Mas o objetivo, o propósito do problema não é te ferrar. Existe um propósito maior no problema. Por exemplo, Flávio Augusto da Silva enfrentou como empresário, mega empresário, uma pandemia. Flávio Augusto da Silva já era bilionário na pandemia. Se a empresa dele quebrasse pela pandemia, alguém poderia acusar o Flávio de incompetente, incapaz ou qualquer coisa desse tipo? Hã? Alguém poderia acusar o dono de uma rede de escolas de inglês
que foi obrigado a, durante 2 anos, fechar todas as unidades, não dar aula, não ter turma, não ter nada, alguém poderia acusar um empresário deste segmento de incompetente, incapaz, por quebrar com a pandemia? Não, né? E se ele fechasse a empresa, se quebrasse a empresa tinha dinheiro para poder pagar todas as decisões, tudo direitinho, fechar as portas e o Flávio seguiria sendo bilionário. Ele ontem colocou numa caixinha de pergunta dele que apenas a venda da WhatsApp em 2012 por 960 milhões, descontado impostos, ficou 800 e poucos milhões, e isso depositado numa aplicação que rendesse 7,5% ao ano, geraria 65 milhões de reais por ano de dividendos, o que daria uma renda de aproximadamente 5 milhões ali mensal. Será que alguém consegue viver confortavelmente com 5 milhões mensais de dividendos? Acho que dá, né? Acho que dá para viver mais ou menos com 5 milhões por mês caindo na conta. 5 milhões por mês caindo na sua conta só de juros, de rendimento. Ou seja, o Flávio, se ele tivesse quebrado a empresa na pandemia, ele não deixaria de ser bilionário, ele não deixaria de ter uma vida confortável, ninguém poderia acusar ele de incompetente, incapaz ou qualquer coisa desse tipo. Mas o Flávio, diante daquele problema, ele, ao invés de fugir, ele, ao invés de se esconder, ele, ao invés de varrer para debaixo do tapete, ele, ao invés de pegar a desculpa perfeita para poder quebrar, ele encarou o problema, ele não fugiu. Ele cavou uma trincheira e se entrincheirou para poder lutar contra a pandemia. Naquele momento, ele descobriu dons, talentos, capacidades, modelo de negócio, criou a WSP, criou um novo canal de vendas, cresceu no digital, avançou a empresa para comprar outras empresas do universo digital e fez uma empresa que faturava, um ano antes da pandemia, 215 milhões de reais, transformou em empresa de faturamento de 589 milhões de reais, 3 anos depois da pandemia. Ou seja, um problema não tem apenas não tem o propósito de te quebrar, ela pode ter a consequência de te quebrar. Um problema pode ter como consequência te quebrar, sim. Um problema pode ter como consequência te destruir, sim. Um problema pode ter como consequência te detonar, sim. Mas é uma das consequências do problema. Mas um problema também pode ter como consequência te tornar maior, te fazer você aprender coisas que você não sabe sobre você. Um problema pode ter como consequência te tornar mais forte, pode te fazer ganhar mais dinheiro, pode te fazer crescer, evoluir, prosperar. Um problema pode fazer você se agigantar, mas ele só vai ter a chance de te entregar esta consequência se você não fugir dele, se você encará-lo, se você pegá-lo de frente e não se apequenar, não se acovardar diante dele. Aí você vai ver que os problemas da nossa vida, eles têm outro propósito, que não é apenas nos encher o saco, que não é apenas nos ferrar. O problema da vida também tem o propósito de te fazer crescer. Quem usa essa ferramenta do problema com maestria, tem uma figura que usa esse problema, essa ferramenta do problema com maestria. Sabe quem usa essa ferramenta do problema com maestria para nos fazer crescer? Papai do céu. É? Papai do céu
Gosta dessa ferramenta? Gosta dessa ferramenta? Repare o seguinte, repare o seguinte, cara, que interessante. Se você for olhar a Bíblia, se você for olhar a Bíblia, todas as pessoas da Bíblia que foram exaltadas ou usadas grandemente por Deus, antes, antes delas serem grandes, antes delas serem exaltadas, elas comeram pão que o diabo amassou. Já repararam isso? José do Egito, foi o faraó. Se lascou em banda. Se lascou todo. Rei Davi, se lascou todo. Todas as grandes figuras da Bíblia, antes de serem exaltadas, foram humilhadas, com grandes problemas, com grandes feridas, com grandes desafios. Com grandes desafios. Mas viveram o processo. Viveram os seus processos. Todos viveram os seus processos. E por viverem os seus processos, saíram do outro lado como sendo pessoas dignas do que estava à disposição deles. Se elas tivessem fugido, elas não tinham provado o seu valor. Se elas tivessem fugido, elas não teriam vivido o maravilhoso de Deus que tinha para eles. Se elas tivessem fugido, elas teriam fugido da presença do Pai. Olha que doido. Faz sentido isso? Então, concorda comigo que a única coisa que não faz sentido é você fugir? Que a única coisa que não faz sentido é você fugir? Não faz sentido você fazer uma ligação, doer em você, ser desconfortável para você e você fugir de fazer a próxima ligação. Não faz sentido você viver um problema e você fugir do problema, porque você não resolve o problema quando você foge. Então, você está diante de um problema que você quer resolver? Primeiro passo, não fuja. Não fuja. Encare. André, mas eu não sei como resolver. Encare. André, mas está doendo. Encare. André, mas é grande demais para mim. Encare. Deixe o processo trabalhar você. Viva o processo. Se você viver o processo, ao longo de você viver no processo, você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai ganhando habilidades, você vai ganhando competências. E na outra ponta, você se mostra digno, capaz, competente de resolvê-lo. E a partir dessa sua atitude de não fugir, você vai crescer para cima de todos os demais problemas da sua vida. Porque você vai criar um novo hábito. Eu não sou uma pessoa que foge. Eu não sou uma pessoa que foge. Porque eu sei que cada problema traz situações difíceis, mas eu também sei que cada problema me torna maior do que eu sou. E eu vou usar todos os problemas para me transformar na pessoa maior e melhor que eu quero ser.
Fechado, galera? Então, fiquem com essa frase. Quem é bom em fugir, não é bom em mais nada. E toda grande realização, ela só acontece para quem usa os problemas como ferramenta de transformação de quem você é. Problemas têm propósito em nossa vida. Gravem isso, tenham isso no coração. Problemas têm propósitos em nossa vida. Eles têm propósitos. Vivam os problemas. Quando você vive o problema, você vive o propósito que aquele problema tem para você. Todo problema tem um propósito. E viva o propósito que aquele problema tem para você. Porque no final, a transformação que você vai ter vai justificar você ter vivido ele. Valeu, galera? Então, uma excelente semana para vocês. Hoje tem live às 14 horas. Uma semana nova está começando. E qual é a sua decisão para essa sua nova semana? Qual é a sua decisão? O que que você vai fazer? Vai fugir ou vai encarar? Beleza? Essa sua escolha pode determinar o resultado que você vai ter dessa semana. Valeu? Um beijo grande, fiquem com Deus e até sexta-feira, às 8 horas da manhã. Beijão.